Olá, meus amados irmãos e irmãs, salve Maria Santíssima, estou aqui de volta, deixa eu ajeitar aqui a câmera direitinho, espero que vocês estejam me vendo direitinho. Estou aqui começando mais um Perguntas e Respostas para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que vai ser bastante produtivo. Quero contar agora com a sua participação em compartilhar essa live para que a gente possa atingir o máximo de pessoas e que juntos possamos estudar a palavra de Deus, a doutrina da Santa Madre Igreja. Já estou compartilhando nas páginas de evangelização que me apoia nesse trabalho de evangelização pelas redes sociais. É uma bênção de Deus esse trabalho de evangelização, porque tem muitos testemunhos que chegam até mim, né? Eu quero agradecer a todos vocês que estão me dando esse apoio nesta evangelização, né? Marque seus amigos. Também eu quero deixar aqui, meus amados irmãos, a informação para vocês que eu estou publicando esses vídeos no meu canal no YouTube, tá? Você que ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, coloca lá Missionário Daniel Silveira e você vai acompanhar lá todos os vídeos de evangelização. Ontem eu publiquei uma pregação minha que falava sobre Nossa Senhora, Maria Santíssima é o divino mundo de Deus. Então vai lá e confere, tá bom? Se inscreve lá no meu canal. Eu vou estar publicando todas essas lives lá. Como eu prometi às pessoas que eu ia fazer uma sequência de vídeos, né? Perguntas e respostas. E eu acredito que está sendo bastante produtivo para muita gente, porque tem muito testemunho já chegando, muitas perguntas chegando. Então eu vou gravar na medida do possível, tá? Peço a compreensão de todos vocês, tá bom? De esperar também, né? Embora que também eu quero que vocês compreendam no dia que eu não souber responder alguma das perguntas, que vocês também cheguem a compreender, tá bom? Meus amados irmãos e irmãs, curta a página Sou Católicos Incomodados que se Convertam. Tem também a página Jesus o Bom Pastor. Essas páginas me ajudam muito na evangelização, tá bom? Então, vamos lá. Já compartilhei aqui nas páginas. Meus amados irmãos, chegou algumas perguntas aqui para mim, né? Brás Simone, Edivaldo Cabral, Anselmo. Tem uma galera aqui perguntando. Alguns... É bom quando você diz o seu nome, né? Que você deixa de dizer seu nome. É muito bom que isso é uma forma também de eu demonstrar um carinho por vocês. Um abraço para todos vocês, tá bom? Se possível, você que está me assistindo nesse momento, comenta aí a cidade que você mora, tá bom? Comenta aí o estado também que você mora, tá certo? Vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que Deus nos guarde por intercessão da Santíssima Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que minha internet esteja se comportando aí. Se estiver um pouco lento, peço perdão a vocês, tá? Mas eu acredito que dá para entender, tá bom? Meus irmãos, eu quero começar aqui pela pergunta do irmão Marcos Silva, que ele chegou a perguntar qual conselho que eu poderia dar a uma pessoa que está iniciando no protestantismo. Bom, irmão, em Oséias capítulo de número 4, no versículo número 6, vai nos dizer que o povo padece por falta de conhecimento, né? As pessoas caem por falta de conhecimento. A Bíblia vai nos falar em Provérbios 11:14 que por falta de direcionamento, um povo inteiro cai, né? Onde há muitos conselheiros, ali há salvação. Então é muito importante, quando nós encontramos uma pessoa que está se perdendo, né?
por uma seita protestante, né? Seja lá o que for, nós temos que, de forma, até mesmo é uma forma de caridade, você chegar e exortar aquela pessoa, né? Na verdade, apresentar aquela pessoa a verdade. Em João 8,32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, uma pessoa que está entrando no protestantismo, com certeza, ela não sabe o que é o protestantismo, ela não conhece o que é o protestantismo. E o fato de ela não conhecer, ela está se deixando levar pelo engano. Então, o melhor conselho a você dar a uma pessoa que está entrando no protestantismo é, primeiramente, você falar para ela o que é o protestantismo, né? Nós, para alertarmos essas pessoas, basta você mostrar para elas, né, que o protestantismo chegou com 16 séculos de atraso, né? A primeira denominação protestante veio em 1517 anos depois de Cristo. Então, sendo assim, meus amados irmãos, o protestantismo, ele não está com a verdade, porque se tivesse, não tinha chegado com 16 séculos de atraso na história. Então, a partir do momento em que você enxergar uma pessoa se entregando ao protestantismo, conscientize ela da verdade. Olha, o protestantismo nasceu com 16 séculos de atraso. O protestantismo não obedece nem mesmo à própria Sagrada Escritura. A grande prova disso é que o protestantismo ele vai contra vários e vários textos. Eu acredito que o protestantismo vai contra a Sagrada Escritura. Por quê? Porque o protestantismo não tem unidade, são mais de 60 mil denominações espalhadas no mundo inteiro, independentes, cada uma vivendo do jeito que quer, interpretando a Bíblia do jeito que quer. Então isso não vem de Deus, né? Isso vai contra 1 Coríntios 1,10, por exemplo, vai contra Mateus 16, do 13 ao 19, aonde o Senhor fundou uma única igreja e não várias igrejas. Então você precisa conscientizar essa pessoa. A melhor forma disso é você também conhecendo a sua fé, né? Conhecendo a doutrina da igreja. É muito bom você ter o catecismo da Igreja Católica na sua casa e você lê o catecismo juntamente com as Sagradas Escrituras e o seu entendimento vai crescendo, o seu conhecimento vai crescendo. E a partir do momento em que nós temos conhecimento, a guerra espiritual ela se vence com informação e com oração. Então, por favor, meus amados irmãos, nós precisamos nos esforçar para cada vez mais, tá? Conhecermos a nossa doutrina, tá bom? Então, o conselho que você precisa dar a essa pessoa é explicando para ela o que de fato é o protestantismo. Quero mandar um abraço aqui para Vitor Lima, tá pedindo um alô, que Deus abençoe. Manda um abraço para o grupo Imaculada Conceição da Paróquia São Carlos Borromeu, em São Carlos do Ivaí, Paraná. Deus abençoe. Acho que é assim que eu... Deus abençoe. Quero mandar um abraço aqui para a mãe do Rinaldo, tá? Rinaldo Caja. E pai Lica e Cazuza. Deus abençoe vocês poderosamente, tá bom? Então, meus amados irmãos, o conselho que nós devemos dar para essas pessoas que estão entrando no protestantismo é um conselho de verdade. Um conselho onde você vai explicar para essa pessoa que ela está se enganando. O protestantismo nasceu com 16 séculos de atraso, não está com verdade, distorce os textos bíblicos, né? Até aparenta ser um povo de Deus, né? Até aparenta ser um povo de Deus, um povo que vive a palavra, porque decoram muitos textos e muitos versículos. Né? Não, eles estão errados, né? Estão com um conceito errado. Quero mandar um abraço para os católicos de fé, Semoaba, Tururu. Deus abençoe, amo vocês. Então, meus amados irmãos, está aqui a minha resposta ao irmão Anselmo Otaviano. Que Deus abençoe. Não, na verdade é ao Marco Silva, perdão. A do Anselmo, agora eu vou mandar um abraço aqui para Altimar. Que Deus abençoe, meu irmão. Vou aqui responder a do Anselmo Otaviano. O Anselmo, ele chegou a dizer assim: o que fazer com as pessoas que são católicas, mas que frequentam denominações protestantes? Bom, eu vou me utilizar de um texto da Sagrada Escritura para responder essa sua pergunta, irmão.
né? Primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus não é relativista. Então, essa de dizer que é tudo um Deus só, não é um Deus só, tá? Não é um Deus só. Em Tito, capítulo de número 2, aqui na Sagrada Escritura, no versículo 1, diz assim: o teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Então, o nosso ensinamento deve ser conforme a sã doutrina da igreja. Então, a igreja, ela deixa bem claro que nós não podemos acreditar em um Deus relativista. Só existe um único Deus. E aqui no catecismo, veja só, deixa eu mostrar aqui para você o que é que vai dizer no catecismo. O número 181 do catecismo da Igreja Católica vai dizer assim: crer é um ato eclesial. A fé da igreja precede, gera, sustenta e alimenta a nossa fé. Mas que igreja é esta? É a Igreja Católica, a verdadeira igreja de Cristo, que tem Jesus eucarístico, né? Está lá em João 6, a partir do versículo 49, fala sobre Jesus eucarístico. E a igreja que é coluna e baluarte da verdade é aquela que tem o Deus vivo, como diz em 1 Timóteo 3,15. Então, só na Igreja Católica Apostólica Romana, nós temos o Deus vivo, né, que é Jesus eucarístico. Então, essas denominações, o católico não pode frequentar denominações protestantes. Isso acaba que corrompendo a fé dele, né? Corrompe. Porque a Bíblia também diz em 1 Coríntios 15:33 que as más companhias corrompem os bons costumes. Veja, aí nesse número 181 do Catecismo vai dizer assim: a igreja é a mãe de todos os crentes. Ninguém pode ter a Deus por pai que não tenha a igreja por mãe. Ninguém pode ter a Deus por pai que não tenha a igreja por mãe. Então, se você é católico, o que é que você vai fazer num culto protestante? Se lá não tem veneração à Nossa Senhora, lá não tem Eucaristia, lá não tem altar, lá não tem nada, né? Lá não tem Santa Ceia, né? Lá tem a hora do lanche, ou sei lá, mas Santa Ceia não, entendeu? Então, quando você vê uma pessoa assim, né, conscientize ela que a verdade é uma só, a igreja é uma só. Então, existem muitas falsas igrejas espalhadas no mundo, né, dizendo que ali está Jesus e vem aceitar Jesus. Então, são falsas denominações, né? São falsas, são mentirosas. Então, o conselho que você deve dar a essas pessoas é que elas não vá, porque Deus é um só, a igreja é uma só, certo? Você não pode, de forma alguma, querer relativizar a verdade absoluta. E o que mais o demônio investe para as pessoas terem como uma atitude é essa, de relativizar tudo. Não, Deus é um só. Teve uma vez que uma pessoa chegou para mim e disse: irmão, Deus é um só. Eu posso ir para o Espiritismo, eu posso ir para onde for, onde tiver a palavra de Deus, né? A gente pode. Mas isso não é verdade. Essa de dizer que Deus é um só, no sentido de quê? De que o Deus que o católico crê é o mesmo do protestante, né? Se é, por que Jesus no protestantismo não tem uma mãe? Né? Porque lá eles dizem que Maria não é mãe de Deus. Então não é o mesmo Deus. Né? Não é o mesmo Deus. Em Efésios, número 4, capítulo de número 4, vai dizer assim, no versículo de número 5: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Veja, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, não existe essa de dizer que o mesmo Deus que nós católicos acreditamos é o mesmo Deus que o espírita acredita, que o macumbeiro acredita. Não é, tá? Então, isso aí cai por terra diante da verdade, tá bom? Então, aqui eu respondi o Marco Silva e o Anselmo Otaviano. Deus abençoe vocês, obrigado pelas perguntas. Você que quer me enviar uma pergunta, você pode, né, mandar para o meu WhatsApp. O DDD é 85, o número é 996 13 35 93. Amém?
Eu quero agora responder a Juscelma Gonçalves. Juscelma Gonçalves perguntou algo muito interessante, né? Isso é um combate interno dentro da igreja aí, meus amados irmãos. Isso é um combate muito grande. A Juscelma pergunta assim: por que alguns padres rejeitam a consagração à Virgem Maria pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort? Bom, minha irmã, muitas das vezes não é nem uma rejeição ao método, né? É uma rejeição ao que está acontecendo na nossa atualidade. Muitas pessoas se consagrando por moda e às vezes fazendo coisas que é uma loucura. Eu já vi pessoas que botam assim uma corrente bem grande no peito, sabe? Umas correntes assim grossona desse tanto para poder, sabe? Tem pessoas que estão distorcendo, né? Tudo bem que o Tratado da Verdadeira Devoção está aqui comigo. Ele fala dos sinais exteriores, né? Você pode encontrar no Tratado da Verdadeira Devoção, aqui no número 266, por exemplo, né? Vai falar um pouco sobre a seriedade que há da gente vai usar, né? Perdão, no 226, tá? No 226 do Tratado da Verdadeira Devoção vai falar sobre as práticas exteriores. Isso acontece, né? Tanto que lá vai deixar bem claro, portanto, que nenhum mundano critique, nem aqui meta o nariz, para dizer que a verdadeira devoção reside no coração, que é preciso evitar as exterioridades, que pode haver nisso vaidade, que é preciso ocultar a devoção e etc. Bom, aqui está dizendo que nós não podemos dizer, a devoção é só no interior, não precisa nada exterior, né? Isso aqui é uma pancada, né? Uma exortação muito forte de São Luís, falando que ninguém meta o nariz para dizer isso. Mas existem pessoas que fazem coisas inexistentes, né? Teve uma pessoa que eu vi que queria amarrar uma corrente no pé e deixar o rastro de corrente assim bem grande e lá na ponta a medalha de Nossa Senhora e sair arrastando a corrente com a medalha de Nossa Senhora pelo meio da rua para dizer que é um escravo da Santíssima Virgem Maria. Então, muitas vezes, alguns padres têm uma resistência a essas coisas, né? A essas coisas inexistentes, a essas coisas que as pessoas acabam criando de uma forma fanática desta consagração. Agora, que existem muitos padres que são contra, existem muitos padres que são contra, e eu acho isso uma imprudência grande, porque a igreja aceita o método, né? É tanto que bem aqui no começo do tratado, né, quando fala um segredo de santidade, vai dizer assim: uma confirmação importante foi emitida recentemente pela Congregação para o Culto Divino, motivando a decisão de inscrever a celebração do Santo de Montfort no calendário romano geral. Ela diz: recolhendo no ensinamento mariano de São Luís Maria Grignion de Montfort como de saudável fonte, veja, de saudável fonte, as indicações para a vida espiritual. São formadas nos seminários e nos noviciados de todo o mundo gerações de sacerdotes, de homens e mulheres consagrados a Deus e ainda de numerosíssimos fiéis. Não poucos santos e bem-aventurados encontraram na espiritualidade monfortana a fonte na qual podem alimentar a sua devoção à Mãe de Cristo e da Igreja. Ainda hoje, diversos movimentos e grupos espalhados pelas diversas partes do mundo fazem explícita referência à doutrina de São Luís Maria Grignion de Montfort. Então, aqui é aprovado pela Igreja. Então, isso é muito estranho quando um padre ele se levanta contra algo que é aprovado pela Igreja, que é reconhecido como uma devoção saudável pelos fiéis, entendeu? Para os fiéis, né? Para alimentar a nossa fé, o nosso amor pela Mãe de Deus e pela Igreja. E a finalidade da total consagração é, meus amados irmãos, Jesus Cristo. Então, eu acho isso uma extrema imprudência se um sacerdote se levanta contra a consagração, seja ele bispo, seja ele quem for, certo? É aprovado pela Igreja, tá bom? Eu quero aqui, meus amados irmãos, agora responder
a solicitação aqui de Edivaldo Cabral, onde ele fala da seguinte maneira: eu gostaria de saber por que nós católicos nos batizamos quando criança. Existe uma resistência muito grande por parte do protestantismo, né, em relação ao batismo de crianças. Né? Eles repudiam isso, dizem que isso é imprudência, a criança não sabe o que está acontecendo, então não é certo batizar a criança. Ora, se nós fôssemos pensar assim, você não poderia botar nome na criança, você não poderia colocar ela na escola, porque se dependesse das escolhas da criança, ficava complicado, não dava nem para a criança sobreviver, porque ela não tem a escolha de pedir um alimento, a não ser que ela chore, né? Mas, meus amados irmãos, isso é uma loucura muito grande do protestantismo, e eu vou dar aqui uma resposta dentro de uma realidade bíblica. Por exemplo, se for para pensar assim, então Deus tinha errado de ter mandado Abraão, né, circuncidar os meninos no 8º dia após o nascimento. Se você for pensar nisso. Então, na nova aliança, o batismo, ele substitui a circuncisão do Antigo Testamento, né? É como se fosse a nova circuncisão, vou colocar aqui entre aspas, tá bom? Então, para nós analisarmos isso, eu vou me utilizar apenas de um texto, tá aqui em Mateus 28, veja só, apenas com esse texto, Mateus 28, 19, vai dizer assim: e depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está dizendo que tem que se batizar todas as nações, e as crianças fazem parte das nações, né? A criança faz parte da nação. Então, o próprio Jesus, ele quis ser submisso, né, à circuncisão. Ele se submeteu a isso. Então, veja, teve a apresentação do menino Jesus no templo, né? Se nós fôssemos repudiar o batismo de crianças, teríamos que desconsiderar tudo isso, entendeu? Então, é muito errado esse entendimento dos protestantes, tá bom? Você pode ver também em Marcos 10, 14, que tem uma conformidade com aquilo que eu estou dizendo. Em 1 Coríntios 1, 16, por exemplo, que era batizar toda a família tinha crianças, né? E nós temos também o crisma, né? Quando a pessoa já está se utilizando do uso da razão, a pessoa é crismada, confirmando assim o batismo. Então, meus amados irmãos, é muito simples entender isso, né? Se em Mateus 28, 19 diz que é para se batizar todas as nações, meus amados irmãos, então que se batizem todas, né? Todas as crianças também. Em Marcos 10, 14, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, em Marcos 10, 14, né? Como eu estava dizendo a vocês, vai dizer assim, ó. Vamos ver aqui. Marcos 10, 14. Tá? Na verdade, começa no versículo de número 13, mas eu vou ler aqui o versículo 14. Vendo Jesus, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Então, deixai vir a minhas criancinhas. O próprio Senhor disse isso. Então, os protestantes estão querendo impedir das criancinhas ir a Jesus, né? O batismo é muito importante, tá bom? Então, está aqui o esclarecimento. Então, aqui eu já respondi a Juscelma e respondi ao Edivaldo. Deus abençoe vocês poderosamente. Agora eu quero aqui falar sobre a cruz, né? A Brás Simone mandou para mim. Me ajuda a dar uma resposta a um amigo que fala que a gente usa a cruz com Jesus crucificado. Eles não aceitam isso. Bom, existem muitos ataques dos protestantes dizendo: o meu Deus não está aí morto nesta cruz. O nosso Senhor, ele ressuscitou, que não sei o quê. O fato de nós usarmos um crucifixo, né, na mão, um crucifixo no peito, não quer dizer que nós acreditamos que Jesus esteja morto na cruz ainda, né? Até porque no credo, o símbolo dos apóstolos, né, onde nós professamos a nossa fé, nós falamos muito bem, ressuscitou ao 3º dia. Né? Nós acreditamos que Jesus ressuscitou ao 3º dia. Então nós não acreditamos que Jesus esteja morto no madeiro da cruz ainda, entendeu? Nós acreditamos que ele ressuscitou.
E aí os protestantes vêm com essa onda aí de dizer que é errado, né? Ter o crucifixo, porque Jesus não está ali. Bom, nós temos o crucifixo para nos recordarmos, né, da maior expressão de amor a Deus, à humanidade, quando Jesus se entregou totalmente por nós. Então, o objetivo central das imagens é uma evangelização visual, que nos conduz a uma contemplação espiritual, entendeu? É por isso que nós temos as imagens na igreja. Mas para responder claramente, né, essa questão do crucifixo, por exemplo, em João 3,14 diz, assim como Moisés fez com a serpente no deserto, terá que ser feito com o Filho do Homem. Como foi que Moisés fez com a serpente no deserto? Está lá em Números 21, a partir do verso 4, onde o próprio Deus mandou fazer uma imagem de uma serpente e colocar numa haste, né, que era como que se fosse mais ou menos um crucifixo. E todas as pessoas que olhavam para a imagem ficavam curadas. Então, assim como fizeram com a serpente no deserto, como Moisés fez com a serpente no deserto, tem que ser feito com o Filho do Homem. Como foi que ele fez? Uma imagem no alto de um madeiro, né? Mas para completar a minha resposta, vamos aqui para 1 Coríntios 1,18, onde lá diz assim, a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós, é uma força divina. Existe uma linguagem na cruz, uma linguagem de amor, uma linguagem de misericórdia de Deus, onde o Senhor expressa o seu amor pela humanidade. Então, existe uma linguagem, esta linguagem da cruz, nós encontramos quando nós olhamos para a imagem de Jesus crucificado. Nós estamos buscando nos unir a esta linguagem da cruz, da qual São Paulo fala. E lá no versículo 22 diz assim, os judeus pedem milagres, os gregos proclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. Veja, mas nós pregamos Cristo crucificado. Então, é esta a importância do crucifixo, da imagem de Jesus crucificado. Nós não temos estas imagens, querendo dizer que nós acreditamos que Jesus esteja ainda morto ali no madeiro da cruz. Não. Nós acreditamos que Jesus ressuscitou. Nós temos as imagens para termos uma unidade com aquilo que está em João 3,14, certo? Com aquilo que está em 1 Coríntios 1,18, como eu acabei de ler, e em 1 Coríntios 1,23, que nós pregamos Cristo crucificado. Para fechar mais ainda a minha argumentação, pegue aí na sua Bíblia, veja que interessante essa passagem de Gálatas. Vamos aqui para Gálatas, capítulo de número 3. Veja só como aqui está escrito. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado. Veja, aqui está dizendo que foi apresentada uma imagem de Jesus crucificado para os Gálatas. Então é por isso que nós católicos, meus amados irmãos, temos imagens de Jesus crucificado, para entrarmos em uma união com a linguagem da cruz. Tá bom? Aqui então foi a minha resposta à sugestão de Brás Simone, que Deus abençoe. Agora eu vou falar aqui sobre uma sugestão aqui do irmão Anderson Silva. Ele perguntou da seguinte maneira: gostaria de saber sua opinião sobre relacionamento entre católico e protestante. Eu acredito que ele quis falar sobre relacionamentos amorosos, né? Bom, sempre terá uma dificuldade de comunicação nisso aí, né? Porque depende muito da situação. Existem protestantes que são muito fanáticos, né? Tudo eles repudiam. Por exemplo, vocês têm um relacionamento amoroso, tem muitos relacionamentos amorosos entre católico e protestante, que o católico não pode ter imagem de Nossa Senhora dentro de casa porque o outro não deixa. Aí já está errado, né? Se ela ou ele é protestante, ele tem que respeitar a sua decisão de não ser, né? Ninguém é obrigado, né? Você não pode pegar uma pessoa, olha, eu vou lhe obrigar a ser católico. Não é assim, não é assim. Assim também não é certo uma pessoa dizer, olha, eu vou lhe obrigar a ser protestante. Não, não é. Isso não é certo. Então, eu não discordo
de um católico namorar com uma protestante. Não discordo. Até porque eu confio muito na providência de Deus, de que o católico, se ele for um verdadeiro católico, ele consegue trazer aquele protestante ou aquela protestante, né? Se for uma mulher católica, trazer o católico, trazer o seu namorado ou esposo para a igreja católica. E se for um homem ou uma mulher católica, que traz o outro, né? Me enrolei um pouco aqui. Mas trazer para a verdade. Né? Se for dentro de um relacionamento, se for uma pessoa que vive verdadeiramente a sua fé católica, ela consegue resgatar. Mesmo que demore. Né? Então eu não sou contra. Contra a verdade, lá em 2 Coríntios, capítulo de 13, versículo 8, diz assim: contra a verdade não temos poder algum, temo-lo apenas em prol da verdade. Se você é um verdadeiro católico e namora com uma protestante, ou você é católica, namora com um protestante, viva a sua fé, conheça a sua fé. Lógico, você não pode ser omissa, né? Omisso. Se ele atacar a sua fé, você tem que defender. Você tem que dizer, olha, respeite meu espaço, respeite meu livre-arbítrio. Então, se um respeitar o outro, amém, louvado seja Deus. Agora, se for um relacionamento aonde começa conflitos demais, provavelmente não vai ter condições. Existe uma grande luta na questão do casamento, né? Por isso que a complicação maior está aqui. Porque você, como católico de verdade, jamais você iria querer casar numa denominação protestante. Então, eu sou de acordo, desde que você não baixe a cabeça diante da mentira, tá? Porque o protestantismo é uma mentira, o protestantismo é um erro gravíssimo contra a verdade. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, agradeço a todos vocês que participaram. Que Deus abençoe. Eu vou analisar se ficou direitinho aí a gravação, que qualquer coisa eu publico no meu canal no YouTube. E assim nós vamos cada vez mais estudando a sã doutrina da igreja. Muito obrigado. Desde já eu agradeço a todos que compartilharam de coração. Né? Ainda dá tempo você compartilhar novamente, certo? Você assistir de novo, tá bom? O Wellington tá pedindo, manda um abraço para minha esposa Herbenha, da Semoaba. Deus abençoe, Herbenha, que Deus ilumine seus passos, te faça sempre uma pessoa feliz, amém? Então um abraço para todos vocês. Você que ainda não me segue no YouTube, não se inscreve no meu canal, coloca lá, Missionário Daniel Silveira, tá bom? Me segue também no Instagram, Missionário Daniel Silveira, lá no Instagram. O meu WhatsApp, anota aí, DDD 85, o número é 996133593. Amém? Aguardo mais perguntas e sugestões. Que Deus abençoe poderosamente a nossa vida e que nós possamos cada vez mais conhecer a verdade. Fique em paz. Salve Maria.